Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nessa semana a gente vai fazer uma correção dos exercícios que foi passados tanto na primeira semana como na segunda semana, certo? A gente vai corrigir os exercícios referente ao capítulo 6, que fala sobre o combate à resistência da escravidão, certo? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão colocar o livro na página 62 e que a gente vai começar a nossa correção. Então, nós temos aí na página 62 um breve texto falando sobre o quilômetro de Palmares. E aí a gente vai fazer as seguintes perguntas, corrigir, certo? De que forma os quilombolas de Palmares conseguiam alimentos, armas e ferramentas? Então vocês iam responder por meio do cultivo de alimentos, da criação de animais, da caça, da fabricação própria de utensílios e do comércio como vilas e povoados mais próximos à comunidade. A terceira diz o seguinte: em que locais os escravizados fugitivos costumaram se esconder e por quê? Lembre lá da aula que eu falei para vocês, explicando qual era o local que eles fugiam e por que eles fugiam. Então, vocês iam colocar que os escravos geralmente fugiam para locais afastados e de difícil acesso, para não serem encontrados pelos senhores. Nas vilas e cidades era mais fácil alguém delatar ou passar as informações sobre a localização dos escravos. Então, qual local que eles costumavam se esconder? Nos quilombos. Essa seria a resposta da terceira questão, tá certo? Então, aí a gente finaliza e vamos para a próxima página. Na página 64, a gente tem a revolta dos Maslês, que diz o seguinte: a identidade de um povo, como Malê, está relacionada a vários aspectos, como a língua, o lugar onde vive e o passado em comum. Então, com base na afirmação acima, cite dois fatores que uniram os escravizados na revolta dos Maslês. Então, vocês iam colocar na página 64 para começar a responder. Então, com base nessa afirmação, quais eram os dois fatores? Era a origem africana e o islamismo. Na letra A, então, seria essa resposta. Na letra B, pense em algumas características da identidade de sua comunidade. Lembre-se dos aspectos culturais, como as festas, costumes, e você vai ter que fazer uma lista no caderno copiando que aspectos culturais existiam na sua comunidade. Então, era uma resposta pessoal. Na letra C, em sua opinião, por que a identidade é importante para unir as pessoas em torno de um objetivo? Como no caso de diferentes povos africanos que resistiram de várias formas na escravidão. Então, por que é que, na minha opinião, a identidade ela é importante para unir as pessoas com um objetivo em comum? Então, vocês iriam colocar uma resposta pessoal, tá certo? Então, página 64, corrigida. Na página 65, a gente tem um registro que fala a carta sobre Luísa Manrin. Luísa Manrin, ela viveu no Brasil no século XIX e ela teria sido uma das principais lideranças da revolta do Masley. Por isso é reverenciada como símbolo de resistência africana e heroína negra. O último registro que existe sobre ela foi escrito por seu filho, o poeta Luiz Gama, que ele foi um abolicionista. Ele fala sobre a mãe em uma carta escrita em 1888, endereçada ao amigo Lúcio Mendonça. Então, aqui vocês estão vendo a carta, né, e o que ele pôde descrever. Então, contorne as afirmações do trecho da carta de acordo com as cores abaixo. O grau de parentesco de Luiz Gama com Luísa Manrin. Então, vocês iam contornar de vermelho, ou seja, ele é o quê? Filho natural. O trabalho que a Luísa Manrin realizava, o que ela era? Quitandeira. Então, vocês iriam colocar. Na segunda questão, quais foram as fontes de pesquisa que Luiz Gama utilizou para encontrar o registro da mãe? Vocês iam colocar a seguinte resposta. Ela buscou informações na corte entre os possíveis conhecidos de Luísa Manrin. Então, essa era a correção da página 65. Na página 67, ela fala, a atividade, ela se refere à página 66 também, né? Que é falando sobre a comunidade quilombola de Sobará. Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que a comunidade quilombola de Sobará está comemorando no dia 20 de novembro? Para você responder, você deveria ler o texto, certo? Então, vocês iam colocar que é o Dia da Consciência Negra. Você já brincou com brinquedos semelhantes aos que foram retratados na foto ao lado, da página ao lado? Então, vocês viram que os que foi retratado, né? Que é uma cama elástica e uma bola.
Você já brincou? Como foi a sua experiência? Aí você iria colocar a resposta. E a terceira questão também era uma questão pessoal, que diz o seguinte: frequentar uma escola próxima da moradia é o direito de toda criança e adolescente. Atualmente, após cursarem o ensino fundamental, os jovens da comunidade quilombola de Subara têm de procurar escolas distantes de sua moradia para continuar os estudos. Em sua opinião, como essa situação deveria ser resolvida? Então, como é que ela deveria ser resolvida? Deveria trazer professores capacitados para criar uma escola onde teria como os jovens estudar? Então, você iria colocar uma resposta pessoal, certo? Na correção da página 68, vamos observar a imagem e a legenda, e ler a legenda e responder as questões. Então, nome da imagem é recompensa generosa. Quem está sendo procurado? Então, a quem agarrar e entregar na obra da nova cadeia desta capital um escravo de nome Antônio, fugido da dita obra no dia 12 de fevereiro, corrente, em uma canoa pequena pintada de encarnado. Então, quem é que está sendo procurado? Um escravizado chamado Antônio. E por que ele está sendo procurado? Então, a gente vai entender por que ele está sendo procurado. Ele era por ter fugido do cativeiro em uma canoa. Segundo o anúncio, qual a função essa pessoa desempenhava antes da fuga? Então, vocês vão procurar bem no texto e dizer o seguinte: onde serviu o mesmo escravo como marinheiro. Então, a função dele era marinheiro. Em sua opinião, por que esse anúncio era publicado em jornal? Porque naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio. Então, era mais fácil de ser encontrado. Para combater a escravidão, muitos indígenas partiam para os quilombos, chamados de negros da terra. Os indígenas carijó lutavam contra a situação de escravidão no Sudeste e no Sul do Brasil, mas acabaram desaparecendo ao longo do século XVIII. O texto a seguir é sobre a luta deles, então vocês iriam ler o texto e responder com o que se pede. Sublinhe no texto o tipo de trabalho realizado pelos carijós na situação de escravizados. Então, qual era o trabalho? Vocês iriam sublinhar. Na letra B, que formas de resistência são citadas no texto? Cita-se as fugas e a formação de comunidades livres na forma de quilombos. E na letra C, como você responderia a segunda parte da pergunta feita pelo autor do texto? Então, como é a pergunta que foi feita pelo autor do texto? Vocês iriam colocar a resposta: em que ano este refúgio teria sido fundado e por que recebeu essa designação? Então, em que ano foi que ele foi fundado? Em 1726. E por que ele recebeu essa designação? Por a questão dos escravos sempre fugirem para lá, certo? Então, vocês iriam colocar isso daí. Na página 69, dando continuidade, a gente vai observar o mapa e responder as questões. Qual é o estado que possui maior número de áreas de remanescente de quilombos? Então, vocês iriam analisar o gráfico, certo? Esse mapa todinho aí, iriam colocar. No estado onde... quais eram os estados que tem maior? É a Bahia, com 743. No estado onde vocês moram, há comunidades remanescentes de quilombo? Se sim, vocês iriam colocar. Existem. Quantas? Aí vocês iriam colocar em números. Na opinião de vocês, é importante que essas áreas sejam preservadas? Claro que sim. Por quê? Porque existem pessoas morando nessas áreas, certo? Leia o seguinte artigo da Constituição e responda as questões abaixo. Aos remanescentes da comunidade dos quilombos que estejam ocupando as suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o título respectivo. Então, letra A. O que a lei garante aos remanescentes dos quilombos? Garante a propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupam. E na letra B, vocês iam fazer uma pesquisa em jornais, impressos ou digitais, se esse direito está sendo cumprido. Se sim, vocês iriam anotar no caderno, certo? Então, aí a gente finaliza a nossa correção das atividades.